A astrofotografia é uma maneira de nós registrarmos momentos especiais do céu, né? Porque a fotografia em si, certa parte, é para isso, né? Nós fotografamos momentos especiais, talvez momentos que jamais se repetirão. Então a astrofotografia, ela acaba sendo essa oportunidade de fazer esse registro, mas não envolve apenas a ciência, né? Envolve também a arte, porque fazer uma boa astrofotografia é necessário se dedicar bastante na parte artística da imagem, né? O ideal para quem vai começar é iniciar com equipamentos bem simples, né? Com câmeras, com o próprio celular, né? Hoje em dia existem celulares assim, de boa qualidade e com aplicativos razoáveis que fazem os efeitos desejados, as correções para que a imagem noturna fique relativamente boa. Agora, se a pessoa quiser partir para algo maior, como uma ampliação, uma fotografia a gente chama de pequeno campo, né? Não de grande campo. Pequeno campo quer dizer uma pequena área do céu, só que ampliado. Teremos que usar um telescópio, né? Mas acontece que quando a gente coloca a câmera no telescópio para fazer astrofotografia, nós temos agora um problema, né? A Terra gira. E o fato da Terra girar vai fazer com que o astro no telescópio pareça se movimentar. E quando a gente faz foto de alguma coisa se movimentando, essa foto sai riscada. Então precisa-se agora um passo a mais, colocar o motor no telescópio para que este motor acompanhe o movimento de rotação da Terra com a mesma velocidade. Mas para isso acontecer, o telescópio também precisa estar muito bem alinhado com os pontos cardeais. É coisa de milímetros esse alinhamento no chão, né? Senão ele também não vai acompanhar esse movimento corretamente e pode perder boas horas de trabalho aí para fazer uma só astrofotografia. A minha primeira foto do céu foi em setembro de 2019 e essa foto foi uma foto da Lua que eu fiz. A foto inicialmente estava toda tremida, né, porque eu não tinha muita experiência, era meu primeiro contato com o telescópio, que era um telescópio refratorzinho, bem pequenininho, que eu tinha comprado na época, né, eu tinha me desfeito de alguns itens que eu considerava para ter um telescópio e começar a estudar o céu por conta própria. E aí, quando esse telescópio chegou, a primeira coisa que eu fiz foi pegar ele, montar e apontei para a Lua. Na minha ignorância, eu simplesmente fui e tirei uma foto com o celular mesmo, sem nenhum tipo de experiência, a foto saiu toda tremida. Mas aquela foto, eu tenho ela até hoje e ela tem um grande significado para mim, porque foi a partir dela que eu pude desenvolver tudo que eu tenho hoje. Meu primeiro contato com a astrofotografia, depois que eu fiz aquela foto da Lua, foi basicamente nos programas mesmo. Então eu comecei a aprender como é que se davam as técnicas de fotografia. Aí eu comecei a aperfeiçoar essas técnicas dentro dos programas que eu conhecia. E foi um processo de aproximadamente 4, 3 anos para eu conseguir chegar no nível que eu estou hoje, de conseguir minimamente fazer uma foto boa do céu. O maior desafio, assim, de fazer uma boa foto em si é a qualidade do céu, né? Porque conforme os anos vão passando, a poluição, tanto poluição da natureza mesmo, vai aumentando, mas a luminosa também vai aumentando cada vez mais, né? A cidade começou a brilhar num nível que começa a atrapalhar o céu de fazendas que a gente usava para tirar foto. Então a gente tem que ir cada vez mais longe, né? E são lugares de cada vez mais difícil acesso. Então pra gente fica complicando ainda mais. Apesar de ser um desafio, a gente tem que continuar tentando. A astrofotografia, ela basicamente constitui de 4 passos básicos, né? Então a gente tem o primeiro passo a captura, que a gente precisa usar algum instrumento que amplie os nossos sentidos, que é o caso do telescópio. Então a gente pega um telescópio e no telescópio a gente acopla uma câmera
dedicada. É uma câmera dedicada, em resumo, seria uma câmera que fosse sensível o suficiente para conseguir captar a luz que os nossos olhos não conseguem captar. Então a gente primeiro pega essa câmera, coloca no telescópio, depois faz um vídeo desse astro, e esse vídeo vão ter os frames, né? E cada frame vai conter uma informação diferente desse astro, e depois a gente pega esse vídeo que vai ter os frames com as informações e joga em um software. Esse software vai ser o responsável por empilhar esses frames, que o processo de empilhamento ele seria basicamente a soma de informação. E depois que a gente somar as informações, depois que a gente empilhar todos esses frames, vai sobrar o último passo, que é basicamente você extrair ou revelar a foto. Né? Porque depois que a gente empilha os frames, depois que a gente soma as informações daquela foto, vai sobrar um arquivo bruto que cabe a você, cabe ao astrofotógrafo processar aquilo, pós-processar da melhor maneira possível. Nesse passo que ele vai fazer o balanço de cores, vai balancear a nitidez e tudo mais, e vai extrair os detalhes mais finos do planeta que a olho nu não são perceptíveis. Antigamente não existia câmera fotográfica, os registros eram feitos à mão, com desenhos, né? O pesquisador olhava pelo telescópio e desenhava. Depois vieram as fotografias branco e preto, né, com vidro, né? As chapas fotográficas eram em vidro, com cristais de prata, e aí isso já melhorou grandemente a pesquisa científica acerca do universo, né? Depois vieram as fotografias coloridas e, finalmente, as câmeras digitais, né, que têm produzido imagens e coleção de dados numa tal quantidade que, mesmo se juntássemos todos os astrônomos profissionais do mundo para trabalharem 24 horas por dia para analisar essa quantidade de dados, não é suficiente. Eles estão atualmente trabalhando no que se chama de machine learning, né? Uma espécie de inteligência artificial, que essa inteligência faria uma análise automatizada desse montante de dados, né, que as astrofotografias têm trazido aqui, né? O Guilherme apareceu aí, né, enquanto ainda estava no ensino médio, e ele foi recebido aqui no observatório com todo prazer, com todo carinho, né, porque ele veio carregado com uma experiência bem avançada com astrofotografia, né? Então, a experiência dele fez o observatório ser enriquecido com isso, né? Tanto é que a divulgação do observatório tem aumentado bastante por conta dessas imagens. Duas fotos que têm um carinho especial mesmo. Minha primeira foto de Saturno, com um telescópio de grande porte, que assim, quando eu consegui... que nem eu falei no começo, eu tinha um refratorzinho que era muito pequeno, então eu não conseguia ver tantos detalhes assim dos planetas, né? Quando eu comecei a observar com um telescópio de grande porte, que é de 200 milímetros para cima, eu já conseguia ver os contornos certinho dos planetas. E quando eu comecei a fotografar aquilo foi assim, muito mais mágico. E uma outra, que é uma foto de uma nebulosa, que é a nebulosa de Órion, foi a primeira nebulosa que eu consegui fotografar assim, com qualidade muito superior ao que eu imaginava. Até na mídia a galera ficou bem impressionada quando eu divulguei essa foto. E sim, são duas fotos que para mim são muito importantes porque são marcos na minha evolução, né?